Que seja uma noite de muito aprendizado, de muita paz. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Tem bastante pessoas que acompanham, né? Depois vai assistir, isso é muito bom. Vamos ser bem rapidinho, porque hoje é dia do livro, temos que deixar espaço para a nossa palestrante. Não vamos ficar aqui com muita conversa, né? Para dar o tempo para ela aí. Eu sou sempre assim quando ela vem aqui, senão... Então, os avisos. Alguém está vindo pela primeira vez? Então já estão todos familiarizados com o trabalho e com a Casa de Paz e Amor. Pedimos a colaboração para continuar nos ajudando com as 400 cestas básicas todos os meses para as famílias assistidas. A ajuda do público é fundamental para que possamos compor estas cestas. Nos ajudem por gentileza. Continuo divulgando também o evangelho que nós temos pelo Zoom, já vai para mais de 5 anos. Temos esse evangelho lá todos os dias de segunda a quinta-feira. Qualquer informação que queira participar, é só pedir para a Rai, que está lá atrás, ou a Cristiane, que já voltou das férias, que elas têm o ID e a senha para passar para vocês. É muito bom esse evangelho. Depois da pandemia, durante a pandemia, nós estávamos conversando, eu e a Ana Tereza. Tem muitos idosos que não estão saindo mais à noite para vir no Paz e Amor, e nem de dia. E estão lá conosco, participando lá do Evangelho, continua tendo aquele contato com o público do Paz e Amor. Temos muitos trabalhadores aqui, estava fazendo a conta ontem, acho que deve ter aí uns 7 ou 8 aqui da equipe que ajuda lá bastante. Muito obrigado a todos vocês que fazem uma noite um pouco diferente para aquelas pessoas que entram lá, né? Isso é muito importante. Nós vamos para a programação da noite, que vai transcorrer da seguinte forma. A leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial, como eu sempre brinco, e é verdade, com o atleta de Cristo, nosso Valmir, corredor de maratona, mini maratona, o homem corre bastante aí em todos os lugares, né? Está com a saúde tinindo. Isso é bacana, né? Nos dá exemplo de que temos que ir atrás da nossa saúde, né, Valmir? E nas vibrações, preparada ali, ela tirou até o casaco já, a Magda Bária, nossa querida Magda aí da equipe, palestrante, vibração, participa de diversos trabalhos da casa também, está conosco. E o livro do mês, eita, que livro bom, é maravilhoso. Eu assisti desde do dia primeiro. Maria, Mãe de Jesus. Que coisa, né? Só o título a gente já se emociona pela palestra que o pessoal está trazendo aqui todos os dias. Cada palestrante traz diferente o tema e é maravilhoso. E nossa querida Ana Tereza, Ana Tereza é dirigente do trabalho de quinta-feira de manhã, em que está aí já há uns bons anos, participa de outros trabalhos, na quarta-feira também, então é uma colaboradora de muitos trabalhos e de muito tempo. Estamos juntos há muito tempo, né, Terê? Só 30, ela. É isso aí. Não vamos falar quanto tempo a gente tem aqui, não, porque os cabelos brancos dizem isso, né, Ronaldo? Mas é com muito amor, com muito carinho que a gente faz tudo pelo nosso Paz e Amor. E temos um estagiário hoje, estagiando lá no Facebook. Nosso querido Marcinho está lá também, o professor Tadeu. Ah, você que você ia falar, né? Então, o Tadeu, como sempre, nosso professor, palestrante, dá os cursos,
está ensinando o Marcinho aí nessa caminhada também. Vamos iniciar, Valmir? Muita paz, muita luz a todos nós. Aí tá bom. Tá. Boa noite a todos. Boa noite a todos também das mídias sociais. A mensagem: tudo passará, de Maria de Nazaré a Chico Xavier. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Tudo passará. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, Pai maior, espiritualidade amiga, irmão maior, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, com saúde, para acompanharmos os trabalhos de hoje. Que nós possamos estar de coração e mente aberta para receber as mensagens que a Ana vai nos proferir aqui. Que nós possamos não só fazer o entendimento da mensagem, mas também procurar aplicá-la no nosso dia a dia e assim melhorando a nossa reforma íntima a cada dia. Que o Senhor e a espiritualidade amiga possam estar conosco mais esta noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma pequena diferença de altura, assim, tá ótimo, obrigada. Não é diferença básica. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Mês de maio, mês das mães. Mês de Maria, mãe de Jesus e mãe de todos nós. Porque ela nos adotou. Ela nos adotou como filhos. E esse livro que a Casa de Paz e Amor vem recomendar a cada um de nós, para a nossa leitura, para as nossas reflexões nesse mês, não poderia ser outro. Maria, mãe de Jesus. É muito interessante porque quem coordenou, quem nos trouxe esse livro foi Edson Carneiro, um escritor baiano. E ele queria trazer alguma coisa sobre Maria. Então ele começou a pesquisar algumas obras que relatassem sobre ela, mas ele queria realmente um trabalho onde houvesse o mínimo de erros, o mínimo de distorções e que não fosse fantasioso. E aí ele buscou em Chico Xavier, no livro Boa Nova, nos trazer informações a respeito de Maria. Em Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, onde ali tem todo o trabalho dos servos e servas de Maria, o trabalho de Maria, junto a esses espíritos, né, que ceifaram a sua vida. E também no Evangelho de Lucas, porque Lucas ele não conviveu com Jesus, ele conviveu com Paulo de Tarso e com Maria de Nazaré. Então o seu evangelho é um evangelho biográfico, porque tudo que ele trouxe ali, ele ouviu da própria Maria de Nazaré. E aí Edson Carneiro nos trouxe essa obra que nós falamos que é uma pérola, um livro de cabeceira. Está dividido em 3 partes. A primeira é Maria aqui no plano terreno, a segunda Maria no plano espiritual, a terceira parte coletânea de poemas e mensagens de autoria de diversos espíritos, entre eles Alta de Souza, Anália Franco, Meimei e tantos outros. Ali está
a reprodução, né, da capa do livro, e foi passado de Emmanuel para Chico essa imagem de Maria. É assim que ela se apresenta quando ela está em trabalho no plano espiritual, onde ela vem em socorro dos espíritos sofredores. Essa é a imagem com que ela se apresenta. Tá bom? Que falar de Chico Xavier, né? Acho que todos nós conhecemos esse espírito que entendeu a proposta de Jesus. Quando Jesus coloca para cada um de nós o exercício do amor, a prática da caridade. E foi assim a existência de Chico Xavier. Esse amparo, esse acolhimento em que ele fez para tantas pessoas que o buscavam, para tantas mãezinhas com coração dolorido pela separação momentânea de seus filhos que já voltaram ao plano espiritual, e nos deixou mais de 400 obras. Não dá para a gente falar que não tem livro da doutrina do Evangelho para ler. Só o Chico nos deixou 400 obras, um pouquinho mais. Um verdadeiro homem de bem. Ivone do Amaral Pereira, mentora de trabalhos de auxílio e fraternidade aqui da casa, ela é uma referência para todos nós que trabalhamos dentro da mediunidade, porque nas suas obras ela nos traz exatamente essa questão da mediunidade, a responsabilidade que cada um de nós tem em trabalhar dentro da questão mediúnica. E Edson Carneiro, como nós falamos, um escritor baiano. Na região de Jerusalém, junto ao caminho que ia para Betânia, habitava Miriam, ou Maria, pertencente à casa de Davi, jovem hebreia de família sacerdotal, filha de Ana e Joaquim, que já a receberam numa idade avançada. Quando seus pais desencarnam, a tutela da sua educação passa para os seus tios Zacarias e Elizabeth. E ali eles a conduzem ao templo de Jerusalém junto às virgens de Sião, porque era um direito dela também, já que ela pertencia à casa de Davi, ser educada, ter uma educação primorosa ali no templo. Com o passar dos anos, ela cresceu em graça, beleza, formosura, e ela tinha um grande interesse pela escritura sagrada. Ao longo dessa fase, ela foi recebendo a visita de espíritos superiores, que lhe anunciavam que Deus a escolhera entre todas as mulheres. Todos nós conhecemos a passagem, não é, do anjo Gabriel, do espírito Gabriel, que veio anunciar a Maria que Deus havia sido escolhida para trazer o Messias prometido, Jesus. Uma passagem que todos nós conhecemos, não é verdade? Ao completar 12 anos de idade, pelas leis judaicas, ela adquiriu o gedulá, ou seja, já estava legalmente autorizada a se casar, com 12 anos de idade. Nessa época, então, bate às portas lá do templo José, que também era descendente da casa de Davi, um viúvo pedindo que lhe fosse designado uma esposa. E nestes casos, a designação era feita pelo sorteio, e a indicada foi Maria. Maria, no início, ela rejeitou a ideia. Vamos pensar que ela era muito novinha, né? Muito criança ainda. Mas depois ela aceitou a ideia do casamento, por respeito a José e para não contrariar as leis. Maria sempre foi submissa aos desígnios de Deus. Em momento algum, ela teve a sua fé esmorecida, em momento algum ela deixou de sentir a presença de Deus ao seu lado. O tempo todo ela esteve em sintonia e dedicada, e sendo submissa na certeza de que Deus estava amparando, não só a ela, como toda a sua família. Enfrentou ao lado de José todas as dificuldades com amor e bom ânimo, tendo sido a companheira constante das horas difíceis. Em Nazaré, construiu seu lar, criou Jesus e cuidou da sua família. Suportou as dificuldades inerentes à pobreza, né, a parte material, a perseguição de homens poderosos e cruéis como Herodes Antipas, porque era uma época de domínio do Império Romano, uma época muito difícil ao povo hebreu. Enviuvou, e a partir do momento em que José retorna ao plano espiritual, Jesus já estava iniciando a sua tarefa messiânica. E aí Maria segue os passos do filho nessa tarefa messiânica. Sofreu com ele a sua paixão e o viu morrer crucificado. Suportou tudo isso sem perder a fé, a confiança, a dignidade e a esperança em Deus. Suportou tudo por amor, já que o amor tudo suporta. E ali diante da cruz, onde ela estava vendo seu filho pregado numa cruz, com todo aquele sofrimento de uma mãe, não é, com o coração dolorido, ela começou a se lembrar da época em que Gabriel a visitou, fazendo a anunciação, da época da gravidez,
dos passos, os primeiros passos de Jesus na sua infância, a adolescência do mestre, toda a vivência dela ao lado do filho, passou em seus pensamentos como passava um filme. E nesse momento, onde ela começa a se emocionar muito pelas lembranças do filho desde a gravidez, João, o evangelista, se aproxima dela e a abraça. E nesse abraço é selado um compromisso de amor. E Jesus, ele observa e ele percebe esse envolvimento de amor entre o apóstolo e sua mãe. E nesse momento tão difícil, onde ele está ali, na cruz, ele nos traz mais um ensinamento, que é o parentesco espiritual. Quando ele diz para João, para a mãe, né? Mãe, eis aí o seu filho, e para João, filho, eis aí a tua mãe. Então ali ele estava selando esse compromisso de uma família espiritual que estava se formando a partir dessa união entre o apóstolo João e a sua mãe Maria. O fato estava consumado. Após a crucificação, os discípulos se separaram em duplas para divulgar na região a boa nova, o evangelho de Jesus. E Maria vai morar com parentes. Os anos se passaram, Maria ouvia falar de seu filho de diferentes maneiras. Via cristãos e judeus se digladiando. Viu a Galileia tornar-se triste e percebeu que a sua vida se tornara uma imensa saudade. João, lembrando-se de Jesus na cruz, foi até Maria e de lá eles se instalam em Éfeso, onde ali eles divulgariam a doutrina de Jesus. Então, enquanto João Evangelista saía para a divulgação do Evangelho, Maria ficava em seu pequeno recanto, na sua casa, a casa do caminho, e ali ela recebia todas as pessoas que batiam à porta daquela casa. Pessoas doentes, sofredores, pessoas carentes, necessitando desse amparo. E Maria atendia a todos que ali surgia pedindo um alento, um colo de mãe, um consolo, um carinho. E certo dia chegaram em sua casa alguns cristãos banidos de Roma, trazendo-lhe notícias dolorosas das perseguições que sofriam todos aqueles que eram fiéis à doutrina do seu filho Jesus. Eles eram escravizados, os seus bens eram retirados, eles eram atirados a feras famintas. Então, uma situação muito difícil daqueles que ainda seguiam a seu filho. E Maria, ela tinha o hábito da oração, no finalzinho da tarde, o início da noite, onde ela olhava para o céu estrelado, ali ela se colocava em oração a Deus Pai, pedindo por todos aqueles que estavam sofrendo, todos aqueles que estavam sendo perseguidos em nome do seu filho. E numa dessas tardes em que ela estava orando, chegou-se até ela um pedinte. E esse pedinte diz que estava ali para fazer companhia a ela e para receber a sua bênção. Só que desta vez tinha uma coisa diferente naquele pedinte. Ele trazia conforto a Maria e ele falava das bem-aventuranças. Foi quando ela percebeu nas mãos desse pedinte as chagas iguaizinhas às chagas do seu filho. E ali ela teve certeza que aquele pedinte era Jesus. E realmente era. Jesus que estava ali para buscar a sua mãe para voltar ao plano espiritual. E Jesus disse a ela que Deus a queria no seu reino para ser a rainha dos anjos. O corpo de Maria foi encontrado por 2 cristãos que voltavam das redondezas de Éfeso com João Evangelista. Alguns autores colocam que ela desencarnou com 72 anos de idade, mas não é uma certeza. E enquanto o seu corpo estava ali, sendo preparado para o funeral, o seu espírito se desprendeu. E naquele momento ela era acompanhada por muitos espíritos, por uma multidão que entoavam hinos de amor e de glorificação. E ela desejou rever Galileia. Bastou ela pensar para ela se ver ali na região do lago de Genezaré, onde ela se lembrava de todas as palavras que o seu filho trouxe a todos nós, a toda a humanidade. Mais uma vez, o seu coração ali entregue à alegria, mas ela percebia que a cidade não era mais a mesma de quando ela conheceu, que a cidade estava triste. Ela percebeu calabouços, pessoas encarceradas ali. E novamente ela entrou em oração pedindo a Deus que ela pudesse levar a força da alegria para aqueles calabouços. Foi quando ela se aproximou de uma jovem encarcerada e lhe disse ao seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Imediatamente aquela menina começou a entoar um hino de amor a Jesus. E daí a instantes, todos que estavam aprisionados naquele calabouço acompanhavam-na no canto, tornando aquele cárcere num verdadeiro júbilo
de amor e de esperança, onde aquela energia até então entristecida se transformou numa grande luz. E aí a caravana, junto com Maria de Nazaré, parte para a espiritualidade. Esse é um pequeno relato, né, sobre Maria de Nazaré aqui no plano terreno. E no plano espiritual, ela tem muitas atividades. E uma delas, inúmeras organizações, uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Esses espíritos, eles resgatam aqueles que desencarnaram, que estão ainda desorientados, principalmente, como nós já falamos, ligados ao suicídio. Eles são recolhidos, eles são levados à colônia correcional, onde se encontra o Hospital Maria de Nazaré. E ali eles ficam internados o tempo que for necessário para que cada um se restabeleça. Quando eles já estão recuperados, eles são encaminhados para a Mansão da Esperança. E ali é um local de aprendizado. É um local de escolas, onde eles vão ser, através do aprendizado, eles vão ser preparados para uma nova reencarnação. Todos nós conhecemos, né, a hora da Ave Maria, pelo menos acho que a maioria já ouviu falar que às 18 horas tem a hora, né, da Ave Maria. Ave é salve, salve Maria. Então muitas pessoas aqui no plano terreno às 18 horas param o que estão fazendo e começam a orar para Maria. Entram em sintonia através da oração com Mãe Maria de Nazaré. E relata no livro, onde nos traz uma emoção muito grande, que nesse mesmo horário, no plano espiritual, espíritos também se juntam para orar a Maria. Então é uma união aqui do plano terreno com o plano espiritual. E a gente fica imaginando que bênçãos, não é? Que são derramadas sobre todos nós aqui no plano terreno, nessa junção de vibração, de oração e de amor entre o plano terreno e o plano espiritual, junto a Maria de Nazaré. A oração da Ave Maria, ela se baseia em duas saudações feitas a ela. A primeira saudação foi a de Gabriel, quando ele anunciou a Maria que ela seria escolhida para sua mãe, para ser a mãe de Jesus, da seguinte forma: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A segunda saudação foi quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, e ali Isabel, percebendo que Maria também estava grávida, ela saudou da seguinte forma: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí a junção dessas duas saudações, nós temos a oração da Ave Maria. Uma oração, uma prece que sintetiza um sentimento de fé, onde vem semear alegria no coração de cada um de nós. O nome Maria vem do hebraico Miriam, sublime e escolhida por Deus. Nós temos uma flor que representa o amor, que eu acredito que todos vocês vão concordar, que é a rosa. Não é verdade? A rosa, quando a gente olha para aquela flor, o nosso olhar modifica, a gente percebe a beleza daquela flor e realmente o sentimento que nos vem junto da alegria é o amor. Então é a flor que representa Maria. A rosa nos traz a imagem da perfeição, do amor, da regeneração. É uma flor delicada, florindo entre os espinhos, da mesma forma que Maria desabrocha no meio das dores humanas. Mãe das mães, é uma mãe presente, é uma âncora de sustentação, que está do lado de cada um de nós. A gente tem por hábito, porque nós acreditamos nisso, que Jesus está conosco o tempo todo, não é verdade? Mas nós temos a nossa mãe Maria, que também está conosco, como nós já falamos, principalmente com as mãezinhas com o coração aflito e dolorido, porque ela é uma âncora de sustentação. Quantas vezes nós temos vontade, em algum momento aflitivo da nossa vida, de que alguém nos estenda a mão, de que alguém segure as nossas mãos? Eu acredito que pelo menos, né, se não todos, alguns aqui, incluindo eu, teve esse momento de falar: poxa, como eu queria, né, de estar de mãos dadas com alguém, como eu queria ter alguém do meu lado segurando a minha mão, não é verdade? Então, nesses momentos, nós vamos nos lembrar das mãos de Maria, porque da mesma forma que Jesus está o tempo todo com as suas mãos estendidas para que a gente segure nas mãos dele, Maria também está. É que nós ainda temos aquela questão do apego, né? A gente quer a parte material, a gente quer sentir, não é o toque das mãos, mas nós temos as mãos de Maria a nos amparar, trazendo a cada um de nós realmente a energia necessária para que a gente consiga sair daquele momento aflitivo, ter forças para caminhar mesmo diante de qualquer aflição.
o olhar de Maria é uma fonte de luz, de consolação, de alegria, de esperança, de confiança no futuro. O olhar de Maria nos traz energias renovadoras. Da mesma forma que nós, quando fechamos nossos olhos, ou quando nós olhamos para o quadro de Jesus, a gente fixa no olhar de Jesus, da mesma forma a imagem da Maria. Agora nós temos a imagem com que ela se apresenta no plano espiritual. É gravar, né? É uma imagem, a gente ainda precisa disso, não é? A gente precisa ainda, no estágio evolutivo que nós nos apresentamos, disso. Então é lembrar desse olhar de uma mãe amorosa que está o tempo todo do nosso lado. O manto de Maria envolve toda a terra numa tarefa de amor para com todos da humanidade. Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer, fiel a Deus. Maria não quer ser idolatrada, ela deseja que nós a consideremos como uma criatura de Deus, uma cooperadora de Jesus na edificação do seu reino. Um reino que não é um local físico, é o reino construído dentro dos nossos corações. Ela pede que cada um de nós se junte a ela nesse trabalho de amor, nessa tarefa de amor, em prol dos nossos irmãos, em prol de toda a humanidade. Um trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção e principalmente prece a prece. Então o que Maria pede, desculpem, a cada um de nós, é que nós nos juntemos a ela e a seu filho Jesus. Que nos juntemos para emanar amor, para emanar vibrações de sustentação, de força, de equilíbrio, de harmonia para toda a humanidade, para todos nós. Foi lido na mensagem, né? Tudo passa. Chico Xavier, ele estava num momento bastante aflitivo, angustiado, e ele pediu para Emmanuel, seu mentor, que levasse a sua rogativa até Maria. Ele queria uma orientação de Maria, mas ele pediu para Emmanuel. A gente faz muito isso, né? Olha, Domingos, põe meu nome lá para a vibração no Evangelho. Ô Sandra, nas suas orações não me esqueça. A gente não faz isso, né? Bom, mas ainda bem que a gente pede, né? Para orarem. E aí ele pediu para Emmanuel que ele queria uma mensagem de Maria. Emmanuel volta e diz assim: Chico, eu te trouxe a mensagem de Maria. E o Chico correu para pegar um lápis, uma caneta e papel, porque ele queria anotar a mensagem de Maria. E aí Emmanuel disse assim: Maria lhe disse, tudo passa. Está aí. E realmente não foi para o Chico, né? É uma mensagem para todos nós. Que por pior que seja o nosso momento, a nossa aflição, tudo passa. É nos lembrarmos sempre de Jesus, da proposta que ele faz. E agora, no momento do passe, os servos e as servas de Maria vão estar aqui trazendo a cada um de nós, com essa equipe espiritual do Paz e Amor, aquilo que nos faz necessário neste momento. Não aquilo que a gente quer, mas o que a gente precisa. Então nós vamos todos juntos mentalizar Maria, mentalizar as nossas mães encarnadas e as desencarnadas, porque muitas estão aqui no salão. É uma espiritualidade amiga que vem nos abraçar, que vem nos trazer a força de Mãe Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Cabe a cada um de nós agarrar, não é? No nosso peito, no nosso coração, no nosso pensamento, esse amor de mãe. E sair daqui do Paz e Amor e levar esse amor para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família, por aquele que nós temos mais dificuldade de relacionamento e pelo nosso dia. Que Maria nos abençoe. Que mensagem maravilhosa, né? Estarmos aqui, se unindo em pensamento, vamos vibrar. Vibremos, Jesus, Mestre amado, vós que sois o médico dos médicos, governador de nosso mundo, junto com esta falange de bons espíritos que o acompanham, tenha misericórdia por nós. Perdoe nossos pensamentos errôneos, nossa ansiedade, nossa pressa em sermos muitas vezes o que nem queríamos e nos deixamos levar por momentos curtos e passageiros, sem qualquer certeza pelo amanhã. Acalme nossas mentes para que possamos
bem receber o tratamento do passe, essas vibrações magnéticas que os mentores nos administram com tanto amor, através dos médiuns que se posicionam junto a nós. E assim, com uma respiração tranquila, imaginem uma luz azul que percorre todo esse ambiente e envolve nosso corpo, começando pelo coronário, que é o centro da sabedoria, tendo responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, alimentando as células do pensamento, que é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Seguimos com esta luz ao frontal, que é o centro da mente, responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. Descemos para o laríngeo, situado sobre a garganta, exercendo influência no controle de nossas palavras, que sempre expressemos palavras boas, ideias boas. Nossa luz chega agora ao cardíaco, glândula do timo, responsável pelo equilíbrio e intercâmbio das emoções e sentimentos, indo para o esplênico ou plexo solar, glândula localizada sobre o baço, ligada à digestão, emoções e metabolismo. Vamos agora para o umbilical, onde temos as glândulas suprarrenais, situados sobre o umbigo, ligado à fisiologia da alma, ao campo das emoções, sentimentos primários e também ao sistema nervoso. Seguimos então para o básico, glândula suprarrenal, situada na base da coluna vertebral, abaixo do órgão sexual. É o principal modelador dos estímulos da vida orgânica e espiritual do homem. Descemos com esta luz pela parte frontal de nossas pernas até os nossos pés e retornamos pela parte traseira, subindo pela nossa coluna, costela a costela. Alcançamos o pescoço e chegamos novamente ao coronário, encerrando o ciclo com o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Nos sentindo então revitalizados e gratos por todo o bem que recebemos, vamos estender essas energias aos nossos lares, clareando todos os ambientes, removendo qualquer miasma que esteja ali impregnado, beneficiando a todos que compartilham de nossa casa e todos os lares vizinhos. Caminhem também com essa luz ao seu local de trabalho, envolvendo todos aqueles que participam da sua vida diária. Vamos direcionar ainda essas energias curadoras àquela pessoa em especial, parente, amigo ou colega que conhecemos e sabemos necessitado de tais bênçãos para que seja agraciado por sua recuperação. E agora, vamos tirar o que temos de melhor de dentro de nós, de nossa mente e de nosso coração. Vamos juntos imaginar essa luz que sai de dentro de nós em direção ao universo e com esta força, unidos, vamos vibrar. Vibrar para que essas energias restauradoras sejam derramadas sobre o planeta Terra, imaginando esta luz azul ao redor do nosso planeta, dando orientação e discernimento aos governantes, orientando-os em suas decisões que a tantos têm afetado, principalmente as famílias que estão sendo atingidas pelas guerras. Pedimos ainda que a população no mundo seja tocada pela necessidade de vigilância constante e oração permanente. Pedimos também que a harmonia e a paz do universo
entre em todos os ambientes que hoje sofre com o momento que estamos atravessando. E desta forma, vibremos pelos ambientes hospitalares, abraçando as equipes médicas que tanto se dedicam à recuperação de vidas humanas. Vibremos pelos doentes, pelos que estão sendo medicados, pelos que estão na UTI e pelos que estão na fila de espera. Vibremos pelos asilos, pelos orfanatos, onde idosos e crianças se sentem isolados e carentes de amor. Vibremos por todos que trabalham para a coletividade, os motoristas de ônibus, de trem, de avião, pelos garis, pelos porteiros, pelos bombeiros, pelos policiais. Vibremos pelos presídios, levando luz e sentimentos de amor àqueles que merecem uma oportunidade para se renovarem. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas abandonados e sem lar. Vibremos por aqueles que estão à procura de um emprego, por aqueles que se envolveram com vícios e drogas. Façamos a nossa prece para que uma luz paire sobre todos, levando-os ao reequilíbrio e uma renovação interior. Vibremos pelos espíritos sofredores, desencarnados, para que encontrem esclarecimentos. Vibremos pelos suicidas, pelos nomes dos encarnados e desencarnados que estão nas urnas. Vibremos pelas mães que serão homenageadas nesse fim de semana, por toda a sua dedicação e amor. Pelas mães que momentaneamente foram separadas de seus filhos e pelos filhos que recentemente também viram sua mãe partir, tendo a certeza de que estes, mães ou filhos, cumpriram sua missão nesta esfera e partiram para uma outra estação, onde haverão de se encontrar em breve. Vibremos pela nossa casa, paz e amor em Jesus, pela Caspage, pela Crepage, por todos os dirigentes, trabalhadores, frequentadores, pelos que estão presentes e pelas famílias que nos veem pela internet, nas mídias sociais. E em seguida, vamos abençoar as nossas águas, junto com os caboclos, os índios, as Irmãs Marias, as equipes médicas, jesuítas que nos assistem, que retiraram da natureza, do solo, das flores, das matas, todos os fluidos cósmicos e minerais necessários para a fluidificação destas águas e de todos os reservatórios, de todos os filtros, em todos os lares, energizando com fluidos necessários ao bem de cada um. Que as equipes trabalhadoras do plano espiritual adicionem as energias restauradoras de saúde, paz, harmonia e esperança a todos nós. E assim, voltando para casa de paz e amor, agradecemos a Deus por esse momento e juntos vamos nos unir agora em oração para Maria, para todas as mães. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora pecadores, agora e por todo sempre, porque eternos nós somos. Bendita és tu, Maria, bendita sois todas as mulheres, que no fundo são uma Maria também. Benditos são todos aqueles que cumprem a função de mãe, mesmo não sendo uma mulher, uma avó ou uma tia, aquele que está entre nós. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui em teu nome, que cheguem às suas casas sãos e salvos, dando um abraço de presente a todos os seres bem-amados que estejam ao seu lado. Muito obrigado por esse trabalho. Espero encontrar todos vocês na próxima semana. Que assim seja. Amém. Uma boa noite a todos. Bom retorno aos seus lares. Uma linda semana. Até quarta.